Bem, pessoal, estamos aqui para comentar mais uma questão do nosso simulado, uma questão agora de ótica, né? Com cinemática. Ele diz aí o seguinte: uma fonte de luz S é colocada a uma distância, nesse caso aqui, de 10 centímetros na frente do centro de um espelho de 20 centímetros de largura, suspenso verticalmente em uma parede, tá? Um inseto caminha com uma velocidade de 10 centímetros por segundo na frente do espelho, ao longo de uma linha reta paralela, na situação aí ao espelho, e há uma distância de 20 centímetros dele, conforme mostrado na figura. A imagem da fonte S, né, no espelho pode ser vista pelo inseto por um tempo. Bem, a ideia, pessoal, é como se você, na verdade, você pode trabalhar a ideia de campo visual. Então, imagine que eu tenho aqui uma fonte S, já que a gente sabe, basicamente, né, que esta nossa fonte S estaria a uma determinada distância aqui do espelho, eu posso imaginar essa fonte sendo colocada simetricamente atrás do espelho. Se aqui nós temos 10 centímetros, eu poderia imaginar como se, na verdade, nós tivéssemos aqui também um valor correspondente a 10 centímetros. E aí, nós podemos pensar da seguinte maneira: nós vamos ter aqui o seguinte fato, eu posso imaginar uma situação que seria assim, vou cobrir aqui o próprio texto, você está vendo, ó, em que, na verdade, é como se nós disséssemos, tá? Em que você poderia fazer aqui uma semelhança de triângulos, tá? Em que essa fonte seria observada por um inseto que andasse aqui, ó. Ele olhando em direção ao espelho, ele iria conseguir, ou ele estaria dentro do campo visual, já que eu posso pensar desta maneira, né, associado a este espelho, durante um certo tempo. Para isso, na verdade, nós podemos então dizer que nós teríamos um triângulo que, rigorosamente, nós podemos dizer isto. Nós vamos ter aqui um triângulo, tá? Em que nós teríamos uma base aqui maior, vamos pensar assim, em que nesta circunstância nós teremos este triângulo, e aí nós podemos trabalhar a seguinte ideia. Enquanto aqui nós temos um valor de altura, por exemplo, igual a 10 centímetros, e aqui seria uma distância correspondente de 20 centímetros, nós podemos dizer que se aqui for igual a 20 centímetros, obviamente, por semelhança, o inseto ele vai andar em cima de um percurso no qual ele consegue observar esta fonte ao longo desta distância, que seria L. E aí eu posso dizer, logicamente, por uma semelhança simples, que 10 centímetros estaria para 20 centímetros, assim como, na verdade, nós vamos ter que 30 centímetros estaria para um valor de L. Logo, a distância que o inseto deve percorrer, em que ele ainda vê a fonte S, seria de 60 centímetros. Como ele diz na questão que o inseto se movimenta com a velocidade de 10 centímetros por segundo em movimento uniforme, então você pode dizer que a velocidade seria o valor da distância percorrida pelo inseto dividido pelo intervalo de tempo. Logo, esta velocidade seria de 10 centímetros por segundo, vai ser igual a quanto? 60 centímetros, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Resultado, daqui nós podemos concluir que o intervalo de tempo gasto no percurso do inseto, em que ele vê esta fonte, na verdade é de quanto? 6 segundos, tá? Então, com isso, uma questão simples, uma questão de campo visual, em que você, na verdade, rebate a fonte atrás do espelho e aí você monta uma semelhança de triângulo, algo muito comum em problemas que envolvem espelho plano. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima questão.